pegar a apresentação. Então, gente, voltando aqui. Deixa eu aceitar o pessoal aqui. Tá vendo? 40 minutos é muito pouco. E aí vocês têm que me aguentar mais, tá? É isso, um prazer. Porque não tem como, não. Ter 40 minutos não dá, não. É pouco tempo. Então, vamos lá. Então, Leguilan, ele tem esse pensamento, que é parecido, se a gente pensar bem, com o do Yves Clos, que a gente vai falar dele ainda, tá? E aí, a gente tem o Sorato e Kodo. Kodo a gente vai ver muito, a gente vai falar muito dele. Ele é 2010. Vocês estão vendo pela data que é tudo recente, né, gente? Quando a gente começou o assunto, a gente falou. É um campo muito novo. Então, é por isso que muitas vezes vocês vão falar assim, nossa, Deju falava isso, e depois Yves Clos fala isso, ergologia fala isso, mas é um campo muito novo, um campo de pesquisa que vocês, quem está pensando fazer mestrado, é um campo assim vasto, viu, gente? Porque tem pouca coisa. A gente tem histórias, por exemplo, da França, mas no Brasil tem pouca coisa, não? Então eu fico pensando assim, essa época agora da pandemia, do que deve sair de pesquisas, nossa, pesquisas sobre medo, né? Esse medo real que a gente está passando aí, que é a pandemia, que esse medo é de morrer. Então, acho que vai sair muitas coisas, porque hoje essa saúde mental nossa, principalmente quem está lá, por exemplo, eu que estou lá no campo mesmo, eu tenho aprendido muito, que a gente às vezes a gente chega em casa e a gente pensa assim, ai meu Deus, amanhã eu tenho que ir para esse trabalho. Quem é esse trabalho? Esse trabalho que hoje, querendo ou não, me remete medo, né? E aí a gente tem atendimento, né? A gente tanto a gente faz o atendimento como a gente tem esse atendimento. Então, essa saúde mental hoje, na época da pandemia, vai sair muitos trabalhos sobre isso aí. Eu acho que é uma coisa nova e que está remetendo o que o trabalho que a gente tanto ama, tanto gosta, e no momento desses você fala assim, meu Deus, que trabalho é esse? Né? Isso é uma coisa que acho que vai dar muita matéria. Bom, nós temos então esses dois autores que trata-se de um problema grave, eles veem a saúde mental e o trabalho como sendo um problema grave, sobretudo se levarmos em conta que os transtornos mentais ocupam os primeiros lugares nas estatísticas em torno destes afastamentos pelo INSS. Hoje pelo INSS, o transtorno mental que é relacionado ao trabalho está em terceiro, né? Em terceiro lugar. Então, a gente vê que a coisa... Deixa eu ver aqui que ele está voltando aqui. A coisa é muito séria. Abaixa um pouquinho, Rosuela, está me atrapalhando aqui. E, ao mesmo tempo, a gente consegue ver que se está em terceiro, é muito grave? É, mas ao mesmo tempo a gente começa a ver que eles estão olhando, né? Que a questão da saúde como um todo, seja lá pública, na coletiva, eles estão vendo que a saúde mental no trabalho, que o trabalho tem influenciado muito nessa questão aí da nossa saúde mental. Yves Clos, que eu falei lá atrás, né? Ele vai falar que, como consequência da dificuldade para se estabelecer o nexo causal, que eu expliquei lá atrás, entre seus transtornos e a atividade profissional que exercem, tá? Peraí, deixa eu
pegar uma palavrinha aqui. Permanece em aberto a questão do atendimento adequado a ser oferecido a esses trabalhadores, sem cair na armadilha do neo-higienismo. O que é isso? Aquele atendimento médico que eu falei lá atrás, que é a medicina do trabalho. Oferta de atendimento psicológico aos empregados numa gestão individualizada da doença profissional. É a questão quando transformar a psicologia do trabalho em psicologia dos trabalhadores. O que é isso, gente? É quando pega o trabalhador e ele fala assim, vai lá para você conversar com a psicóloga. Então, é aquela coisa, o psicólogo vai ouvir, ele não vai escutar, tá? Ele ouve porque a medicina do trabalho pôs o psicólogo lá. Ele ouve, às vezes vai escutar, mas ele não tem, como é que a gente fala? Ele não tem como agir. Ele sabe que aquilo que o trabalhador trouxe está lá na organização do trabalho dele, está lá com o gestor, está lá na atividade, mas ele não pode fazer nada. Por quê? Simplesmente ele está fazendo um papel ali de psicologia dos trabalhadores. Ele vai ficar ali, ele não pode fazer nada, ele vai simplesmente ouvir. E o trabalhador vai sair achando que algo vai acontecer quando ele percebe que continua a mesma coisa. E aí acaba que ele nem vai mais, porque ele sabe que aquilo ali é só por uma questão de... tem que ter, né? Tem que ter o psicólogo, então ele vai estar lá dentro. Então, quando eu falei sobre a saúde pública, é nesse sentido aí, gente. O psicólogo dentro de uma empresa que não seja para RH, para aplicação de teste, para o treinamento, que está lá dentro para ouvir o trabalhador, ele não vai fazer o mesmo papel que uma instituição pública, por exemplo, o SUS, faz. O SUS ele olha a saúde do trabalhador pela vigilância em saúde do trabalhador. Aí sim, o psicólogo tem esse papel. Por quê? Porque quando ele vai atender esse trabalhador que teve LER-DORT, ele vai escutar qual era a atividade dele, ele vai ouvir toda a queixa dele, todo o sofrimento, e junto com a vigilância em saúde do trabalhador, ele vai nessa organização. Ele vai conversar com essa psicóloga aí, e vai falar com ela, olha, está acontecendo isso, isso e isso. O que vocês podem fazer para que esse trabalhador, por exemplo, que apresenta choro fácil, apresenta insônia, apresenta o alcoolismo, que a gente sabe que é questão psíquica, né? O que vocês podem fazer? Aí sim, quando a gente chega lá com a vigilância em saúde do trabalhador, aí é outra coisa. Aí ele sabe que o serviço público, que o SUS está fazendo esse acompanhamento. E a gente chega e as empresas falam assim, olha, eu nem sabia disso, não. Eu não sabia que o Sistema Único de Saúde tem a vigilância em saúde do trabalhador. Por isso que eu falei que não tem como a gente falar de saúde mental e o trabalho sem falar desse SUS. Aí vocês começam a ver que SUS não é porcaria, né? Ele acho que, como a gente sabe, ele é o melhor sistema único de saúde do mundo. E agora vocês estão vendo que ele tem esse papel e no Brasil todo, e um dos estados que tem uma atuação na saúde do trabalhador importantíssimo e que faz muito mesmo é São Paulo.
né? E até porque a gente sabe que São Paulo precisa disso, né? Porque o polo industrial lá, empresas, é muito grande. E essa vigilância em saúde do trabalhador e esse Sereste, que é onde até eu trabalho, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que fica dentro dessa vigilância, faz todo esse trabalho. Olha a diferença que é um psicólogo dentro de uma empresa e o psicólogo fora, dentro de uma instituição pública, para estar olhando essa saúde mental e o trabalho. É outra coisa, não é? Porque quando você está fora, você pode fazer esse papel seu, que é de olhar. Depois a gente vai ver item por item, tá? A gente vai olhar todas essas questões que atingem o trabalhador. Atividade, risco, quais são esses riscos. E uma coisa importantíssima, a saúde mental ela não é só atingida só por essas questões de atividade, pressão, a gente vai ver muito assédio, né? A gente vai ver do assédio, não é não, a gente tem esses produtos químicos que vão atingir a saúde mental e que vai passar despercebido quando um médico for atender. Mas quando o psicólogo atende esse trabalhador, por exemplo, com um surto, a primeira coisa que nós, que vamos ser psicólogo, com um olhar para a saúde mental e o trabalho, a gente vai ter que ver qual que é, se ele está mexendo com alguma substância que pode trazer algum problema mental, certo? E aí pode ser também que esse produto químico cause câncer. E na medida em que ele pega câncer, ele vai ter o quê? Ele vai ter a depressão. E aí a questão psíquica dele vai ser mexida. Então, é uma bola de neve. E aí a gente tem que ir olhando com muito carinho, com cuidado, para a gente cuidar dessa saúde mental nossa, né, gente? Que a gente é trabalhador. Outro que a gente vai falar muito é o Odone, 1970. Ele é da Itália, tá? E aí, eu coloquei para vocês aqui. O Brasil vive o mesmo da Itália, a ênfase quase exclusiva na crítica e na denúncia em relação às condições inaceitáveis de trabalho, sem ações efetivas para transformá-los. É o que a gente vive no Brasil. A gente vê muitas condições precárias, a gente vê a precarização do trabalho e agora a gente vai ter mais, né, gente? Porque com a pandemia a gente está tendo aí o desemprego, né? E a gente sabe que a gente está tendo uma informalidade. Deixa eu pôr esse cachorro para dentro. A gente está tendo uma. Pode ver aqui. Solta ele aí para mim. Bem, a gente está tendo uma informalidade, a gente vai ter uma informalidade grande. Hoje mesmo eu estava vindo para cá, aqui para casa, e vocês vão ver, se vocês forem para essa linha, para a saúde do trabalhador, vocês vão começar a ver coisas na rua que vão chamar a atenção. Gente, hoje meu cachorro não quer deixar eu dar aula, não, viu? Agora, olha o que ele pegou aqui, ó. Vaseline. Aqui, hoje eu estava vindo para casa, quando eu passei ali na rua e eu vi uma dona assim, sentada, isso era 16 horas, com uns caixotes, com couve murcha, alface, cebolinha e ela lá. E não é a primeira vez, não, que eu a vejo, não. Eu estou vendo agora, na pandemia, acho que é a quinta vez. E eu fiquei pensando assim, gente, um sol quente desse, ela ali, pondo a verdura ali, quer dizer, ela deve chegar ali cedo. E as pessoas compram, muitas vezes é para ajudar, né? Porque fica tudo aberto.
E hoje eu passei, ela estava vendendo a verdura e ovo. Aí eu comecei a pensar assim, puxa vida, vai começar isso mesmo, né? Porque muita gente perdeu o emprego e aí para sobreviver faz isso. E essa verdura que eu vi lá hoje era até muita, sabe, gente? E estava murcha. Aí eu pensei, nossa, ela comprou, não vendeu e vai jogar fora. E aí? Aí eu fiquei pensando, como é que essa mulher fica, né? Porque ela investiu e tá lá, e aquele sol quente, ela com a sombrinha e com essas verduras lá. E aí deu uma vontade de falar com ela assim, põe isso então na sombra. E ao mesmo tempo, né, a gente sabe que vender na rua assim é muito pó. E hoje a gente tem esse corona. Então é muito complicado, né? Se vocês estão vendo que é imbricado aí muita coisa, né? Que a gente tem que olhar. E esse olhar, por exemplo, meu hoje para essa pessoa, eu até eu te garanto assim, a vocês que, né, ninguém vê, né? Passa ali, ela não vendeu, pronto, acabou. Mas aquilo ali para ela, assim, como é que vai ficar? Como é que o emocional dela fica? Como é que esse psíquico dela fica? É trabalho? É um trabalho o quê? É um trabalho precário. O coronavírus ele vai trazer uma precarização do trabalho e vai trazer o quê? Desemprego e subemprego. É onde vai ter muita gente mesmo com sofrimento mental que é relacionado ao trabalho. E aí não tem como falar que é o trabalho que está fazendo isso, né? O que aconteceu foi algo assim, né? Gigantesco que a gente nem sabe, né? Como que isso foi acontecer. Mas que vai passar, vai. Mas que vai deixar muitas marcas, vai. Muitas mesmo. Principalmente nessa questão que é voltada para o trabalho. E aqui nós temos Dejur, 1987, olha, novíssimo, né? O conflito que se opõe o trabalho à vida mental, um território quase desconhecido. Ele vai falar isso, que é o trabalhador que tem a personalidade e que por isso que o trabalho desagradou ele, tá? Então, o Civadon, que é Paul Civadon, 1952, ele que começa com aquela psicopatologia do trabalho, e ele começa por quê? Com a necessidade de investigar os impactos da organização do trabalho sobre a saúde do trabalhador, especialmente a saúde mental, certo? A discussão sobre psicopatologia começou na França logo após a Segunda Guerra Mundial. Quem começou isso foi ele, Paul Civadon. Logo após veio o Leguilan, tá? Civadon foi o primeiro a empregar o termo psicopatologia do trabalho. Ele abordou o trabalho como fonte de crescimento e evolução do psiquismo humano. Sabemos que o trabalho ele é fonte de identidade. Até já falei isso na sala, né, gente? Quando a gente estava junto, eu já dizia isso. O trabalho ele é identidade nossa, certo? Assim como as formas perversas de organização da atividade de trabalho que gerariam pressões e conflitos insuperáveis, propiciando o aparecimento de transtornos mentais. O assédio moral, por exemplo, né? E aí, em 1950, Leguilan escreve um artigo onde buscava explicar os transtornos mentais a partir de fatores socioculturais, embora admitisse a influência de fatores orgânicos e psíquicos no fenômeno. Leguilan ele vai falar que
que é esse contato, é o coletivo dentro do trabalho que muitas vezes vai trazer esse problema da saúde mental do trabalhador. E aí, a gente vê, vocês estão percebendo, que tem muitos desafios enfrentados dentro dessa saúde mental e o trabalho. E aí, tem essa pergunta. Em vez de oferecer uma escuta especializada aos assalariados, temos de criar as condições para que reapropriem do trabalho que realizam uma interrogação que parece inevitável. Como os trabalhadores podem se reapropriar do seu trabalho se estão encarcerados na posição de vítimas? Quando a gente fala isso, vocês devem pensar só naquele trabalhador da área de produção, né, gente? Mas não é não. Aqui a gente fala até desses gestores, porque a gente percebe que muitos gestores têm a sensação, percebem que esses trabalhadores estão indo muito além da atividade deles, e aí a gente tem o trabalho real e o trabalho prescrito. Quem diz isso? De jure. Ele vai falar, quando você chega para trabalhar, eles vão falar assim, você vai fazer isso, isso e isso. Isso é o prescrito. E quando você começa a atividade, vem o real. Você chega para trabalhar, eles vão falar assim, você vai digitar isso aqui. Ok. Aí põe nas folhas. Aí, quando você chega, você começa a trabalhar, além de digitar, você tem que arquivar, você tem que pôr na ordem alfabética, você tem que fazer isso, isso e isso. Então, é o trabalho real que nos incomoda, porque o prescrito, ele é fácil. Você chega para trabalhar e eles falam, é isso, isso e isso. Quando você vê, o real é outro. É o que está acontecendo agora. O trabalho prescrito para um professor, por exemplo, nós, é dar aula dentro da sala de aula. Não é verdade? Porque se fosse para dar aula online, desde que quando a gente chega, eles vão falar, olha, aqui não tem aula, né? Dentro da sala de aula, aqui a gente dá aula online. De repente acontece a pandemia, vem o real. E o real deixa você, né? Assim como vocês que estavam acostumados na sala de aula e de repente vem esse real aí que teve que fazer o quê? A gente teve que reinventar. É a mesma coisa no trabalho. Quantas vezes vocês trabalhando, a gente fala assim, meu Deus, eu não dou conta mais. E a gente reinventa. A gente cria estratégias defensivas. Quem fala isso? De Jure. Apesar dele falar que é a personalidade da gente, mas ele traz outras coisas que a gente não pode negar, né? A gente tem que reinventar. E aí, isso aí é ruim? Não. Reinventar não é ruim. Você está inventando outra vez. Seria mais ou menos assim. É um aprendizado. Agora, depende muito de como que essa organização vai trabalhar com você isso, esse reinventar. É onde esse psíquico nosso pode ser afetado dependendo dessa organização do trabalho. Estão entendendo, gente? Vocês ficam caladinhos. Deixa eu ver a carinha sua aqui. A turma é E quieta. aí, Paulo? Vocês são caladinhos mesmo, né? Eu sei disso. A gente é Mas diferente de outras turmas aí. Fala demais. Núbia,
Como é que tá aí? Oi. Tá sendo bom? Tá dando, né, para pegar? Sim, sim, tô Tá? achando bem interessante o assunto, É ainda muito mais bacana. porque encaixa demais aqui na realidade da nossa cidade, né? Então, tudo que você fala, a gente já vai imaginando as fábricas, as empresas aqui da cidade. É, vocês têm um polo industrial aí que vocês devem estar. A gente vai falando, vocês vão ver esses artigos que a gente vai trabalhar, depois a gente vai, vocês vão ver que no decorrer vocês vão ficar assim, nossa, mas é isso mesmo. A gente vai trazer casos aqui que eu acho que é muito interessante isso, casos, porque a gente vai ver sobre esses autores, mas eu vou trazer muitos casos, porque eu acho que é aí que esse aprendizado vem. A teoria tem que ter, né? Mas eu acho que essa prática que eu vou trazer, vocês vão ver que como que esse trabalho mexe com esse psíquico nosso, né? Mexe muito. E traz também essas somatizações, né, que a gente tem. E quando o trabalhador ele vem trazer isso para a gente, não é qualquer psicólogo que vai saber assim, escutar, não, gente. Nem muito menos médico. E tem que ser o médico do trabalho, né? É muito engraçado quando a gente vai atender, e eu acho que vocês nunca pensaram nisso. Mesmo que vocês não vão para essa área, a psicologia do trabalho, a psicologia e o trabalho e a saúde mental, mas quando vocês forem atender, seja quem for, pergunte ele qual que é o trabalho dele. Porque às vezes ele vai chegar com uma queixa de desgaste mental. E aí vocês vão começar a perguntar pela vida dele, aí vai perguntar pela família, marido, filho, irmão e tudo, e esquece disso. Algo que vai trazer identidade para ele, que é o trabalho, a gente tem que perguntar. Qual que é o seu trabalho? Aí ele vai falar. Aí vocês vão falar, assim, fale dele. Aí ele vai falar assim, nossa, eu gosto muito e tudo. Ou ele vai falar, nossa, lá é muito ruim por causa disso. Então, é, é importante a gente a gente escutar sobre algo que é importante na vida de qualquer um, que é esse trabalho, seja ele qual for, informal, assalariado, autônomo, aposentado, tudo é trabalhador, né? E como que isso modifica a vida de uma pessoa. Então, quando vocês forem atender nos estágios seus, ou então quando vocês, né, agora que vocês vão formar, vocês perguntam, né, qual que é a profissão? Aí ele vai falar. Aí você fala assim, fala um pouco sobre o seu trabalho. Aí vocês vão falar bem que a Fátima falou. Estou achando que esse problema dele é esse trabalho. Porque a gente nunca, muitos não têm essa matéria, vocês estão tendo oportunidade de ter essa matéria. Inclusive, eu até falei com a Cândido que era importantíssimo, porque vocês têm esse polo industrial e que seria muito importante vocês terem essa matéria, né? E vocês vão ver como é que é bacana. Não é bacana ver trabalhador sofrendo, não, mas como que é interessante conhecer essa área e ficar assim, mais atento para isso aí, tá? Então, vamos lá. Yves Clos, deixa eu só aqui para poder ler. Yves Clos, a gente fala Clos, tá? Afirma ser esse problema clássico na psicologia, o de criar um quadro que permita ao indivíduo sair da posição de vítima para se retornar em direção às forças centrífugas da vida psíquica. Então, seria o quê? Ele sai dessa posição de
de vítima, e ele passa a ter essa força psíquica dele, para ele, né, não é que ele vai aguentar o trabalho. Nós, como psicólogos da saúde mental e o trabalho, a gente vai fazer com que ele veja qual que é esse desejo dele. Se ele vai ficar no trabalho, vai. Aí que entra isso. A psicologia dentro daí, empresa pode fazer algum movimento? Pode sim, mas ela vai fazer pouco. Aí, como eu falei, quem é da saúde pública já consegue fazer mais, tá? Aí, ao Dejura aí, ó. O Dejura está agora com uns, acho que esse Dejura está com uns 80 anos, tá? O objeto de estudo dele é o sentido do trabalho. Ele diz assim: seu significado para o sujeito do trabalho, possibilitando seu crescimento pessoal e o reencontro com a sua subjetividade e criatividade, tão esquecida atualmente no modelo de organização da qual muitos de nós fazemos parte. Então, veja só, ele está falando disso. Nós temos nossa subjetividade e criatividade. E quando a gente vai para um trabalho, a gente quer isso. Aqui a gente quer que a subjetividade nossa, com a criatividade nossa, seja o quê? Reconhecida. E a gente sabe que muitas vezes isso não vai acontecer. Porque a atividade do trabalho vai o quê? Vai tamponar essa sua subjetividade e a criatividade sua, falando o quê? Você vai fazer isso, isso e isso. Aí você vai fazer isso, isso e isso. E aí, onde fica você? E aí o tempo vai passando, e essa tristeza e o sofrimento pode gerar algo psíquico, algo emocional. É isso que ele fala, é desse reconhecimento nosso como o sujeito que tem o quê? A criatividade. Não tem coisa melhor, gente, a gente é trabalhar onde a gente pode fazer projetos, onde você pode fazer algo que você quer. Agora, lógico, a gente tem chefe, a gente tem gestor. O que é bom quando ele deixa você manifestar a criatividade sua. E a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que o gestor, ele recebe em ordens e ele vira para você, faz isso, isso e isso, tempo X, temos que fazer X peças e pronto, acabou. Eu falo isso porque, por exemplo, eu saí da fase que eu atendia, eu tinha meta, eu tinha que atender 10 por dia, 8, 9, isso muitos anos. E nesses 4 anos de gestão, é muito bom, porque você faz projetos junto com a equipe, mas por quê? Porque eu sei dessa questão já sobre o psíquico e o trabalhador. Então, quando você dá margem para a equipe sua pensar junto com você, nossa, a equipe flui, ela cumpre meta sem ela ver. Agora, se você é um gestor autoritário, que chega já com projetos prontos e vira e fala, tem que fazer isso, isso e isso, e não quer nem saber, quer dizer, como que vai ficar? Essa pessoa cumpre a meta, mas como é que ela fica? Como é que esse trabalhador fica emocionalmente? Então, a gestão, ela influencia muito na saúde mental
do trabalhador. Muito, muito mesmo, tá? Bom, a gente vai ficar nessa lâmina aqui, como é que a gente fala? Fala para mim, gente, que eu tô até perdendo, eu falo tanto. A gente vai ficar nesse capítulo aqui. Nesse capítulo aqui, falando sobre Deju, onde eu vou mandar para vocês amanhã um artigo sobre ele, e com algumas perguntas já, tá? Que inclusive tem uma atividade valendo 5 pontos e tem a APS, né? E aí fica sendo, o trabalho já fica sendo a APS. Um artigo sobre ele, onde a gente vai aprofundar mais para vocês entenderem melhor ele. Depois dele, a gente passa para o Leguilan, tá? Bom, falei muito, vocês ficam caladinhos, eu não sei se estão entendendo, se não estão. Ó, a gente vai ver depois isso. E isso tudo tem no artigo, tá, gente? Ó, é isso aí que eu estava falando, que quando a gente fala da psicopatologia, que eu falei lá atrás sobre Taylor, é essa época aí, ó. Trabalhava-se sem parar, tinha que produzir, a gente era igual máquina. Era não, né? A gente ainda é, mas a gente tem umas estratégias defensivas que faz com que a gente dê conta desse trabalho. Bom, então a gente vai ficar aqui. Avisa a turma, então, manda naquele outro grupo seus, tá, gente? Não vai mandar naquele grupo, não, viu, Paulo? Que grupo seu não, você vai mandar naquele outro grupo. Falando que quinta-feira, 19 horas, a gente vai ter a matéria psicoterapia breve, tá? E Certinho. amanhã eu encaminho essa aula e o artigo, que é para a próxima aula, tá? Tá bom. Beijão grande para vocês. Fica com Deus, Obrigado. tá? Boa noite para vocês. Tchau. Tchau. Beijão. Deixa eu gravar. Tchau, Rafaela, Leidiane, Stephanie. Tchau. Tchau, Fátima. Boa noite. Boa noite.